Mateus capítulo 7, nós estaremos lendo o versículo 13 e o 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Até aqui vamos orar? Senhor, é diante de Ti que o Teu povo está. Nós sabemos, ó Deus, que por nós mesmos somos fracos, tardios, pecadores e incapazes. Mas nós sabemos, ó Deus, se o Senhor tiver misericórdia de nós e agir em nossas vidas e operar com o Teu Espírito em nós, ó Deus, então, ó Deus, poderemos cumprir a Tua vontade, ó Deus, agradar a Ti e honrar o Teu nome. E por fim, ó Deus, recebermos a imerecida salvação. Por isso, Senhor, nos ajuda nessa noite, nos dê graça a nós, a cada um de nós que estamos aqui. Talvez muitos chegaram aqui com um coração duro, muitos chegaram aqui, ó Deus, andando pelo caminho largo, pela porta larga, pelo espaçoso caminho. Mas, Senhor, o Senhor é aquele que tem poder para endireitar, ó Deus, a nossa vida, para mudar o nosso coração, para abrir os nossos olhos espirituais e salvar a nossa alma. Tenha misericórdia de todos nós aqui nessa noite, ó Deus, e salva-nos, ó Pai, por Tua graça. É o que nós oramos e pedimos e rogamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje daremos continuidade ao Sermão do Monte. Nós estamos fazendo novamente, recomeçamos no capítulo 7, e estamos na meditação, e hoje nós continuaremos aqui no versículo 13 e o versículo 14. Apesar de serem somente 2 versículos, mas é muito profundo essa palavra para nós. Quando eu estava preparando a ministração dessa palavra, na minha preparação desses 2 versículos, deram mais de 12 páginas de escritos. Tamanho a profundidade que é essa palavra. E espero que os irmãos, não vou ler tudo, tive que resumir, então nós iríamos terminar muito tarde, tive que resumir, mas espero que os irmãos possam estar atentos a essa palavra, porque ela é muito importante e muito preciosa para todos nós, que é a respeito das 2 estradas, das 2 portas, e é sobre isso que nós vamos estarmos nessa noite meditando. O Senhor Jesus Cristo, após Ele proclamar o Evangelho da salvação por meio da fé e arrependimento, ao expor a condição pecaminosa dos homens e mostrar que Ele seria o único que poderia nos salvar do juízo que viria sobre toda a humanidade, que é o que Ele vai estar pregando no Sermão do Monte. Ali a pregação começa no capítulo 5, Jesus começa a pregar, havia uma multidão, Jesus então vai pregar para essa multidão, Ele vai instruir essa multidão, Ele vai anunciar o Evangelho a essa multidão, isso começa no capítulo 5, e agora no capítulo 7, Ele vai terminar a pregação dele, era uma pregação que Ele estava fazendo, e agora Ele vai terminar a pregação, e ao Ele expor a verdade para aqueles homens, ao Ele falar de uma forma clara sobre o Evangelho, sobre o arrependimento, sobre o novo coração, sobre a lei não podendo salvar o homem, mas somente Ele, sobre o verdadeiro tesouro, sobre nós mantermos os nossos olhos atentos em Cristo, sobre a ansiedade da vida, nós não andarmos ansiosos, e nós temos somente Deus como nosso Senhor, ao Ele expor toda essa verdade para o povo, agora o que Ele espera da multidão? Uma resposta. Ele espera que a multidão, diante da verdade, responda a Ele de forma positiva. E é isso que o Senhor espera. E é isso que o Senhor aguarda de todos nós também.
que estamos ouvindo e conhecendo o Evangelho. Que todos nós, ao ouvirmos a verdade, que todos nós respondamos de uma forma positiva aquilo que Deus, Ele quer de nós. Ele espera de nós o quê? Uma fé verdadeira. Ao ouvirmos a proclamação do verdadeiro Evangelho, Ele espera de todos nós também uma fé verdadeira. Você lembra de quando Ele chama Noé? O Senhor chega para Noé e diz a ele: Noé, eu vou salvar você e a sua família. Então Noé, ao ouvir o chamado de Deus, ao ouvir a voz de Deus, ao ouvir o Evangelho, Noé então ele vai descansar. Ele vai para a praia, ele vai debaixo da árvore tomar um coco gelado. É isso que acontece? Não. Quando ele ouve o Evangelho, o que ele vai? Qual é a resposta? O que Deus espera dele? A construção de uma arca. É a mesma coisa que o Senhor espera de todos os ouvintes, uma fé em ação, uma resposta positiva daquilo que o Senhor falou que Ele iria fazer. Noé, eu vou salvar a tua família, você e a tua família. Mas o que Noé fez foi preparar a arca para a salvação. Quando Deus mandou Moisés enviar os espias para espiar a terra prometida, o que o Senhor fala para Moisés? Moisés, vocês vão lá espiar a terra que eu vou dar para vocês. Engraçado, o Senhor diz: eu vou dar a terra para vocês, mas quando nós vemos, o povo teve que lutar. Uma resposta à fé. Eles sabiam que o Senhor iria entregar, mas eles foram e de uma forma a responder à fé, de uma forma verdadeira, com uma ação positiva daquilo que o Senhor exigiu deles. Lutar por aquilo que o Senhor iria dar para eles. Você lembra Josué e a conquista de Jericó? O Senhor falou que iria entregar Jericó nas mãos dele. Mas o que aconteceu? Ele teve que rodear, marchar, lutar. E o Senhor entregou. Uma resposta à nossa fé. Quando nós vemos também o rei Davi, quando nós vemos Gideão, quando nós vemos os profetas, Isaías, Jeremias, quantas lutas, quantas batalhas, quantos falsos profetas, quantas heresias eles não enfrentaram. É uma resposta daquilo que o Senhor espera de todo o seu povo. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, vocês acham que foi fácil para os apóstolos? Todos eles, talvez com exceção de João, foram assassinados brutalmente por causa da sua fé. O Senhor estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Mas mesmo assim, em resposta à fé deles, eles todos foram mortos. Da mesma forma, nós devemos entender que, apesar da salvação, ela ser entregue de graça para nós, ela ser gratuita, não nos custa nada, mas ela vai nos custar toda a nossa vida. Jesus, Ele nunca prometeu uma viagem tranquila. Ele nunca prometeu que nós não teríamos problemas. Ele nunca prometeu o descanso aqui na terra. Observe, em algum momento, ao ouvirem o Evangelho, alguém foi para casa dormir e descansar? Somente um homem, e Deus chama ele de louco ainda. Louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado? Para quem foi? Somente um que decidiu descansar, e ele foi chamado de louco, porque o nosso descanso não é nessa terra. Nosso descanso, a promessa é na eternidade. Enquanto nós estivermos aqui, nós devemos batalhar pela fé verdadeira. Nós devemos sermos aqueles que testemunharão verdadeiramente o nome do Senhor nesse mundo. E é isso que o Senhor espera de nós. Ele vai dizer, Jesus, no versículo 13: entrai pela porta estreita. Jesus, ao pregar o Evangelho, ao falar a pregação, a proclamação da verdade, Ele agora vai dizer para aquele povo: entrem pela porta estreita, caminhem pelo caminho estreito, mostrando a nós o caminho da salvação. O verbo entrar, aqui, que Jesus ele fala, é um verbo que ele está no imperativo. O que significa? Que esse verbo, ele exige uma ação definitiva e específica daqueles que ouvem. O comando não é para nós
admirarmos, para nós refletirmos sobre o portão, mas é para nós entrarmos nele. Muitas pessoas se admiravam dos princípios, da pregação de Jesus. Nossa, que pregação bonita, que palavras bonitas, que grande mestre, que grandes ensinamentos. Muitas pessoas, elas tinham até um respeito e um louvor por Jesus, mas nunca o receberam como Senhor e Salvador, nunca o aceitaram como Rei de suas vidas. Jesus aqui, meus irmãos, Ele está chamando nós, não somente para ouvirmos a palavra, não somente para vermos quão bela as pregações, quão belos os ensinamentos. Imagina naquele dia, Jesus pregando, o próprio Deus anunciando o Evangelho. Aquelas pessoas deveriam estar se maravilhando com toda aquela palavra, com toda aquela pregação. Mas o chamado nosso não é para se admirar o que está sendo pregado. Então logo que Jesus prega, agora Ele exige uma resposta. Entrem pela porta estreita e caminhem pelo caminho apertado. Ele espera de nós uma resposta quanto à nossa fé. Muitas vezes nós estamos na igreja e admiramos as grandes pregações, admiramos as palavras nos podcasts do pastor Paulo Júnior, admiramos os outros pregadores, Paul Washer, Augusto Nicodemos, quantos ensinamentos, quantas palavras bonitas, mas nós ficamos apenas olhando, admirando, e nós não entramos pela porta. O que Jesus quer é que ao ouvirmos o Evangelho, temos uma ação de entrarmos pela porta, porque se nós não entrarmos pela porta estreita, nós não seremos salvos. Você pode admirar, você pode gostar da igreja, você pode ter comunhão com os irmãos, você pode tudo, mas se você não entrar pela porta estreita, você não será salvo. O mandamento de Jesus, ele não é simplesmente nós entrarmos por algum portão, por alguma porta, mas Ele dá com claridade para nós. Há duas portas, uma larga, uma ampla e uma estreita. Ele não fala para nós qual nós queremos apenas, ou sigam a intuição de vocês, não. Ele, por misericórdia, Ele dá para nós o norte, a porta que vai salvar vocês, a porta que levará vocês à vida eterna, a porta que levará à cidade celestial, é a porta estreita. Entrem por ela. Cada pessoa, todos nós, toda a humanidade, ela entrará por algum portão. Toda a humanidade. Ou entrará pela porta larga, ou entrará pela porta estreita. É inevitável isso. E Jesus pede o que aos homens? Entrem pela porta estreita, pelo portão de Deus. A única porta que pode nos levar para a vida e para o céu. Muitos irmãos estão somente a observar as belas palavras, se maravilham com os grandes sinais, se maravilham com os belos louvores. Muitos até louvam Jesus. Você lembra na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, na semana de sua crucificação? A multidão, tudo com as palmas nas suas mãos, com os galhos e com os ramos, louvando ao Senhor. Mas alguns momentos depois, no momento da crucificação, todos o abandonaram. O Senhor não nos chama somente para louvar a Ele, não somente para ouvir a Ele, Ele nos chama para nós entrarmos na porta estreita. Vocês lembram da repreensão de João Batista? Quando João Batista estava lá batizando no deserto, diz que os fariseus e os saduceus, eles iam para observar o que estava acontecendo. Eles iam para ver o que estava acontecendo. E João Batista diz a eles: raça de cobras venenosas, vocês não fugirão da ira vindoura de Deus. Porque o chamado não é nós vermos, observarmos, não é nós ficarmos apenas contemplando, querendo saber ou curiosos pelas coisas de Deus. O chamado do homem é para que entre pela porta estreita.
É isso que o Senhor espera de nós. E nós devemos agir dessa forma. E entrarmos pela porta estreita. A porta estreita, irmãos, como que diz? Entrai pela porta estreita. No 14 diz, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. A porta estreita, ela vai exigir de nós o arrependimento dos nossos pecados. Muitos judeus, eles acreditavam que pelo fato de serem judeus, eles seriam salvos. E assim muitas vezes somos também nós. Acreditamos que pelo fato de sermos evangélicos, ou virmos a uma igreja, achamos que somos salvos. Mas exige muito mais do que nós acharmos. Exige nós entrarmos. Entrai pela porta estreita. É o que o Senhor quer de todos nós e requer de todos nós. Que nós tenhamos fé e atitude para nós entrarmos pela porta estreita. Muitos acreditam que ir a uma igreja os qualifica para o céu. Alguns acreditam, irmãos, que até o fato de serem humanos os conduzirão ao céu, porque na mente deles acham que Deus é bom e gentil e não vai excluir ninguém. A salvação é a troca de tudo o que nós temos, de tudo o que nós somos, por Cristo. Charles Spurgeon diz: você e seus pecados devem se separar, ou você e Deus nunca se unirão. Se não houver o arrependimento, se não houver a santificação, nós nunca seremos unidos a Deus. É isso que o Senhor quer de nós. Observe qual caminho você está andando, observe por qual porta você está entrando, observe como está a tua vida e o teu coração. A porta estreita, ela requer renúncia, santidade. A porta larga não. A porta larga, ela é ampla, é um caminho mais fácil, é um caminho atraente, é um caminho inclusivo, aceita-se tudo. É um caminho sem lei, onde tudo é permitido e são orientados pelo mundo. Não precisam de regras nem restrições. Tudo o que você precisa fazer é apenas falar e professar Jesus e ser um religioso, que prontamente serão aceitos em grupos religiosos. Observe isso. Desta forma, irmão, o caminho largo, ela não requer maturidade espiritual, não requer caráter moral, nem compromisso e nem sacrifício. É a maneira mais fácil de flutuar um rio abaixo, seguindo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e o espírito que atua nos filhos da desobediência. Efésios 2:2. É uma porta larga, é uma porta onde é permitido tudo, onde não há renúncia, não há santidade, onde não há compromisso e nem sacrifício. Faça o que você quiser, vive da forma em que você quer, não precisa de compromisso, não precisa de sacrifício, não precisa de nada. Essa é a porta larga. É a porta que Jesus diz que levará à perdição eterna. E Ele diz que são muitos que estão andando por ela. Pessoas que não têm compromisso com Deus, que não têm santificação, que não têm renúncia, que não têm reverência, que não têm compromisso. É a porta larga. Se nós vivermos conforme nós queremos, estamos caminhando pela porta larga. Estamos caminhando pelo caminho amplo. E esse caminho não nos levará a Cristo. É necessário renúncia, é necessário o abandono do pecado, é necessário a obediência aos mandamentos de Deus, à lei de Deus, é necessário nós obedecermos ao Senhor. E essa é a porta estreita, é a porta da obediência. A porta estreita, ela não é fácil, é difícil, o caminho é exigente, o caminho é de abnegação, de renúncia da própria vontade por amor a Deus, é o caminho da cruz. Esse é o caminho que o Senhor quer da igreja. É o caminho da abnegação, de nós renunciarmos à nossa vontade por amor a Deus. É o caminho de nós carregarmos a cruz. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Mateus 16, 24 e 25.
No grego, a palavra estreito é stenos, que vem da raiz que significa a gemer, como de estar sob pressão. Ela é usada de forma figurativa para representar uma restrição e uma contrição. Estreito é gemer, é algo que dói, é algo que é doloroso. Esse é o caminho certo, esse é o caminho que nós devemos andar, esse é o caminho. É como se a nossa caminhada, ela fosse uma caminhada por entre rochas. Imagina um monte de rochedos, e naquele rochedo tiver algumas fendas para você passar, pequenos buracos entre aquela rocha. Essa é a caminhada do caminho estreito. É nós começarmos a caminharmos por entre aquelas muralhas de rocha, de pedra, e tem um buraco ali, você vai por aquele buraco, e de repente você vai por aquele outro, e você tem que abaixar, e você tem que subir. Mas é um lugar firme, e um lugar certo. E por que há essa pressão, essa contrição? Por que há isso? Porque o caminho de Deus, o caminho estreito, é um caminho moldado pela lei do Senhor, pelos mandamentos. O caminho largo não tem mandamentos, mas o caminho estreito, ele é moldado pelos mandamentos. É como se fosse uma cerca viva, uma cerca de arame farpado, e é aquele único caminho. Se você se esbarrar para lá ou para cá, você machucará. É isso, porque ali está a lei de Deus, limitando a nossa vida, para que possamos ser conduzidos até Cristo. Essa é a porta estreita, esse é o caminho apertado. O outro caminho, meu irmão, se você está vivendo um caminho fácil no seu cristianismo, está muito fácil, depois que eu fui para a igreja, ficou tudo muito fácil, eu venho quando eu quero na igreja, eu faço o que eu quero, eu contribuo quando eu quero, a minha vida é como eu quero. Você pode entender uma coisa, não é o caminho que a Bíblia está nos ensinando. O caminho que a Bíblia nos diz é um caminho estreito, é um caminho difícil, é um caminho que nós vamos caminhar gemendo, doendo, contristados por causa dos nossos pecados. Como eu já preguei uma vez aqui, quando Leonardo Riveril disse para Porsche: os outros podem, você não pode. Esse é o caminho estreito. Os outros podem pecar, fazer o que querem, mas nós não podemos. Caminho estreito, caminho curto, caminho a qual nós gemeremos. Vai doer no nosso corpo, mas esse é o caminho certo, esse é o caminho que nos levará até o Senhor. A exigência de que os pecadores entrem pela porta estreita indica ainda mais a sua intensidade da luta, porque é uma exigência: entrem por este caminho, vai nos mostrar que haverá lutas e dificuldades diante disso, porque a porta, ela é um ajuste apertado, exigindo que aqueles que entram por ela devem despir de sua bagagem pessoal. Devemos tirar tudo para conseguirmos entrar por ela. Ela é feita sob medida. Não tem como nós queremos entrar com tudo que nós temos. Nós devemos deixar tudo por causa de Cristo. É uma exigência para que nós, no final de nossas vidas, recebamos a vida eterna. Entrem pela porta estreita. Também é difícil de entrar pela porta, por causa das muitas vozes enganosas atraindo os imprudentes, e sem discernimento para o portão largo que leva para o inferno. Aqui, meus irmãos, é o apelo a que Jesus foi se movendo através de todo o sermão. Ele prega todo o sermão. Agora, ele dá a chamada para aqueles homens se decidir sobre como se tornar um cidadão do reino de Deus e herdar a vida eterna, ou continuar a ser um cidadão deste mundo caído para receber a condenação final. É o chamado. Ele prega o Evangelho, ele anuncia o Evangelho, ele anuncia as boas novas. Agora é o chamado daqueles homens: decidam-se e entram pela porta, e entrem pela porta estreita. Para de admirar, para de ficar olhando, para de ficar batendo palma, para de ficar falando. Muitas vezes ficamos dessa forma e não entramos. Ficamos olhando e continuamos do lado de fora.
A exigência aqui é: entre, porque somente os que entrarem serão salvos. Agora ele apresenta a opção de entrar no reino ou não. Aqui o Senhor ele vai falar para nós sobre a decisão inevitável que cada pessoa deve fazer. No cruzamento, onde ele deve decidir sobre qual portão entrar. O Senhor Jesus vai falar: olha, irmãos, porta estreita, porta larga. O chamado de Jesus é: entre pela porta estreita. Há um chamado de decisão a todos nós. O Senhor não forçará ninguém que não queira entrar, mas o chamado dele é que todos entrem, é que todos vão a ele, que todos caminhem pelo caminho estreito, que ninguém fique de fora. É o chamado do Senhor a todos os pecadores, para que todos os pecadores possam se arrepender dos teus pecados e seguir a Cristo. É o chamado que o Senhor faz a todos nós: vão a Cristo, entre pela porta estreita, vão até o Senhor, porque não há salvação fora de Cristo, não há salvação na porta larga, não há salvação em outro caminho. Sigam Cristo, vão a Cristo, e vocês serão salvos dos seus pecados. O Senhor sempre fala a respeito disso. Apesar de nós entendermos que a salvação é somente pela graça e pela soberania de Deus, é isso que o Senhor fala. Nós somos salvos pela graça, pela soberania de Deus, pela vontade de Deus. Mas a Bíblia diz também que existe uma responsabilidade de todos nós, ao ouvirmos o Evangelho, de respondermos com fé. Porque fé sem as obras é uma fé morta. Se eu dizer que eu tenho fé em Jesus, mas eu não entro pela porta estreita, que fé é essa? E continuo caminhando pelo caminho largo. Quantos não fazem isso? Quantos não distorcem a palavra do Senhor, dizendo: não, eu creio em Jesus, mas estão caminhando pelo caminho largo? É uma fé falsa. O Senhor nos chama a ter uma fé verdadeira. Qual é a fé verdadeira? O caminho estreito, a porta estreita. Entre por essa. Lá no deserto, quando o Senhor ele instrui Moisés, Moisés diz ao povo: eu chamo o céu e a terra como testemunhos contra vós, hoje, que eu pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então escolham a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus e obedecendo a sua voz e apegando-se a Ele. Foi colocado diante do povo de Israel a bênção e a maldição, a vida e a morte. E Moisés disse: qual vocês querem? Qual caminho vocês querem caminhar? Porta estreita ou porta larga? Depois nós também vemos na entrada da terra prometida com Josué. No final de Josué, no capítulo 24, diz o quê? Josué chega para o povo e fala ao povo: se vocês querem Baal, sigam Baal. Se vocês querem os deuses do Egito, sigam os deuses do Egito. Mas eu e a minha casa já nos decidimos, seguiremos ao Senhor. Decisão. Ao ouvir o Evangelho, ao ouvir a pregação, ao ouvir a palavra do Senhor, decisão: quem vocês querem seguir? Também com Elias aconteceu isso. Em 1 Reis capítulo 18, versículo 21, então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Também aconteceu com Jeremias, em Jeremias 21, 8: e a este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. E o próprio Jesus também disse: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer um e amar o outro, ou aborrecer o outro e amar um. Ao ouvirmos o Evangelho, devemos responder positivamente à nossa fé. Apenas uma fé intelectual, apenas uma fé de pensamento, cheio de doutrinas, cheio de ensinamentos, não te salvará. Ou você entrará pela porta estreita e caminhará pelo caminho apertado, ou você então entrará pela porta larga e caminhará pelo caminho largo, e no final você será condenado. A minha esperança é que todos vocês possam voltar o coração de vocês a Cristo, se arrependerem dos seus pecados e entrarem pela porta estreita,
Porque não há solução fora de Cristo, não há vida eterna fora de Cristo, não há, somente Cristo. É o Senhor quem traz a salvação. A salvação é a troca de tudo o que somos por tudo o que Cristo é. O Senhor traz a salvação somente para um coração marcado pelo arrependimento, que sempre acompanha a verdadeira fé salvadora. O caminho largo, que é um caminho que não há lei de Deus. O que predomina no homem no caminho largo é o orgulho, que querem andar pela sua própria vontade, e assim caminharão por este mundo até chegarem ao precipício eterno, onde haverá choro e ranger de dentes, onde o verme nunca morre, onde o fogo nunca se apagará. Apesar desse caminho, meus irmãos, de agora não aparentar de imediato o seu terrível fim, mas Jesus afirma claramente que todos aqueles que entrarem por essa porta perecerão eternamente. Se você está andando pelo caminho largo, ainda dá tempo de voltar e entrar pela porta estreita. Você ainda não morreu e Jesus ainda não voltou. Por isso, hoje é o dia da sua salvação. Como Paulo disse: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Eu digo agora para vocês que agora é o tempo favorável, que agora é o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. É agora. Quantos estão esperando para entrar na porta estreita? Quantos estão vacilando? Quantos estão demorando para entrar? Quantos estão somente observando, como os fariseus e saduceus? Quantos de vocês aqui nessa noite? É tempo de despertar e entrar por essa porta. É tempo de ir a Cristo verdadeiramente de coração. O Senhor chama nós, pecadores, ao arrependimento. Não deixe para amanhã. Paulo diz: é hoje. É hoje que é o chamado à salvação. É hoje que é o chamado ao arrependimento. É hoje que é o chamado a vir até Cristo. Como nós cantamos aqui: vem, vem pecador, vem a Cristo. Ele nos chama, Ele é manso e suave para trazer o perdão dos seus pecados. Mas entrem pela porta estreita, vão a Cristo com fé e vocês serão perdoados. É o Senhor. Vão até Cristo, vão até Ele. Jesus diz que muitos desejarão entrar depois que a porta se fechou e não conseguirão, mostrando o desespero que é o inferno. Porque a nossa salvação ela é obtida por meio da fé. Ou nós cremos e obedecemos, ou nós estamos apenas ouvindo e enganando a nós mesmos, como diz Tiago 1,22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando a vós mesmos. Ele diz que depois que a porta se fechar, o povo vai ficar desesperado para entrar e não vão mais conseguir. O chamado é hoje. Não deixe para amanhã. Vá até Cristo hoje com fé. Se você até hoje está em cima do muro, se você está até hoje vacilando na sua fé, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Quando você parar de respirar, as portas se fecharão para sempre. Ou você estará na porta larga ou na porta estreita, ou no caminho largo ou no caminho estreito, ou no céu ou no inferno. Depois não terá como mudar a situação. Você lembra como Jesus fala a parábola do rico e do mendigo? Vocês lembram? Aquele homem, ele queria voltar, queria outra chance, queria outra oportunidade. E o Senhor disse: não, ouçam os profetas. Ouçam. É de forma gratuita. É de graça. Mas vai te custar tudo o que você tem. É por isso que, como nós lemos na abertura, Lucas 13, 24, Jesus diz que iríamos precisar nos esforçar. O termo esforçar que Jesus ele cita, ele é o termo no grego agonizomai, que é agonizar, de onde vem a palavra agonizar. Indica que é a entrada na porta do reino de Deus,
exige um esforço consciente, intencional e intenso. É a mesma palavra que Paulo usa para descrever um atleta para ganhar uma corrida em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. E a mesma palavra também que diz para o cristão combater o bom combate da fé, em 1 Timóteo 6,12. É o mesmo termo. É um termo a qual o nosso esforço ele é consciente, intencional e intenso. É como um atleta. Um atleta, ele quer ganhar a corrida, ele quer ir até o fim, ele quer conquistar, ele quer chegar ao fim, ele quer vencer. Da mesma forma nós, aqueles que desejam o céu, eles não vão ficar dormindo, eles vão querer o céu. Eu quero o céu, eu quero me arrepender, eu quero me santificar, eu quero mudar, eu quero um coração novo. É isso que ele está falando. Que aqueles que realmente desejarem, que aqueles que realmente querem, eles precisam de se esforçar. De que forma? Dessa forma, buscando Deus de coração, querendo Deus, querendo o céu. Quantas pessoas falam, eu quero o céu, mas não fazem nada para essa caminhada? Querem o céu, mas não desejam a santificação. Querem o céu, mas não querem renunciar à vida. Querem o céu, mas não querem compromisso. Querem o céu, mas não querem nada de Cristo. Não querem a palavra, não querem obedecer às leis, os mandamentos do Senhor. E a palavra que Jesus usa é que nós devemos nos esforçar. Não para sermos salvos, mas é porque nós fomos salvos. Aqueles que foram salvos, eles vão se esforçar. Observe na Bíblia, todos os homens que Deus salvou, todos eles se esforçaram e lutaram. Nenhum ficou parado, nenhum ficou desanimado, nenhum ficou sem fazer nada, nenhum ficou na sombra, nenhum ficou dormindo. Todos batalharam. E é isso que o Senhor espera de nós. O esforço, a agonia, a luta para essa caminhada. É para aqueles que querem o reino a qualquer custo, que vai vender tudo que tem para comprar esse grande tesouro, como diz a passagem da grande pérola em Mateus 13:44. É aqueles que vendem tudo o que tem para ficar com a grande pérola. Não é para aqueles que querem uma maneira barata e fácil de se assegurar no céu, enquanto continuam vivendo as suas vidas egoístas e mundanas na terra. Jesus salva apenas aqueles a quem Ele se torna o Senhor. Infelizmente, a maioria das pessoas pensam que o céu pode ser obtido em condições muito fáceis do que as que Jesus escreveu. Querem continuar a viver numa vida mundana, achando que vão para o céu, e não vão. Nós precisamos de nos santificar, renunciar, buscar, amar. O Senhor Jesus, Ele precisa de ser o nosso Senhor. Muitas vezes nós estamos sendo o nosso próprio Senhor, porque nós não nos submetemos a Cristo, nós não obedecemos a Cristo, nós não vamos a Cristo, e seguimos a nossa vida como sendo nós mesmos o nosso próprio Senhor, e acham que no final vão entrar no céu. Não vão. A porta larga não nos leva ao céu. Ou nós renunciaremos e entraremos pela porta estreita, ou nós nos santificaremos e entraremos pela porta estreita, ou nós não chegaremos à cidade celestial. É bem claro as palavras do Senhor Jesus. O comentário do pastor William Hendrickson sobre essa passagem é que o reino, então, não é para os fracos, vacilantes e conciliadores. Não foi para Balaão, não foi para o jovem rico, não foi para Pilatos, não foi para Demas, mas é para homens fortes e resistentes, como José do Egito, como Natã, o profeta Elias, o profeta Daniel, Mordecai, Pedro, Estevão e Paulo. E não esqueçam de tais mulheres valentes como Ruth, Débora, Esther e Lídia. O reino de Deus não são para medrosos, são para guerreiros, são para corajosos. Olha, observem a Bíblia. E nós precisamos entrar pela porta estreita e caminharmos pelo caminho apertado. Será difícil? Será difícil. Mas no fim,
nós chegaremos à cidade celestial. O outro caminho é fácil, o outro caminho parece bom, o outro caminho parece acomodante ao homem, mas levará à perdição eterna. Não vão por aquele caminho, vão pela porta estreita. O caminho da salvação de Deus é extremamente simples, mas não é fácil. Podemos não pagar nada para sermos salvos, mas seguir a Jesus Cristo vai custar tudo o que nós temos. Podemos não pagar nada para sermos salvos de graça, mas seguir a Jesus Cristo vai custar tudo o que nós temos. Se alguém vem a mim, diz Jesus, e não aborrecer seu pai, sua mãe, esposa, filhos, irmãos, irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. O Senhor Jesus agora ele passa a mostrar a seriedade de tomar a decisão certa de seguir a Ele. Spurgeon diz, com relação a isso: estejam dispostos em sua jornada, adentre o portão no início do caminho, e não fiquem hesitando, não fique pensando, não fique olhando, não fique para lá e para cá, será que é, não é? Entrem pelo caminho. Spurgeon diz, entre pelo caminho, é a mesma coisa que Jesus diz, entre pelo caminho. Se você for pelo caminho certo, você achará a entrada um tanto difícil e excessivamente estreita. Spurgeon dizendo, pois demanda abnegação, rigorosa obediência e um espírito vigilante. Não obstante, mesmo com as dificuldades, entre pela porta estreita. Quaisquer que sejam as desvantagens, a escassez de peregrinos, pode ser só você pode perder tudo, ou quão estreita possa ser a entrada, ainda assim, escolha ela e vá por ela. É verdade, há uma outra entrada, ampla e muito frequentada, mas que leva à destruição. Os homens se arruinarão em alta velocidade ao longo da estrada larga. Entre por ela, esforce-se por entrar por ela. Não hesite, não pense, não fique tubiando, não fique com dois pensamentos, para lá, para cá, não sei se é isso que eu quero, não sei se é aquilo que eu quero. Vá por essa estrada, enquanto é tempo, enquanto ainda o Senhor está com elas abertas para nós. Você pode entrar na estrada larga, sem se esforçar, mas deve se esforçar para entrar na porta estreita. Não imagine que a graça seja alcançada enquanto estiver meio adormecido, Spurgeon dizendo, e que o céu será conquistado em um colchão de plumas. Esforcem-se, pois procurarão entrar e não conseguirão. Buscar não é suficiente, deve haver uma violência sagrada, Spurgeon diz, uma luta por aquilo. Você lembra de Jacó lutando com Deus? É mais ou menos isso que ele está falando, o esforço, a luta. Eu quero a minha bênção, eu quero ir para o céu, eu quero o Senhor. É isso que tem que haver em nós. Como que nós queremos ir para o céu e não fazemos nada, não queremos nada, não nos importamos com nada? Você lembra Jacó, quando ele queria o Senhor, a bênção de Deus? Ele lutou com o próprio Deus. É o esforço, é isso que o Senhor espera de nós, essa é a palavra. Então ele diz, Spurgeon, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muito vão procurar e não serão capazes. Também John MacArthur, com relação a isso, ele diz, apertado é o caminho. Cristo enfatiza continuamente a dificuldade de segui-lo. A salvação é apenas pela graça, mas ela não é fácil. Exige conhecimento da verdade, arrependimento, submissão a Cristo como Senhor e disposição de obedecer. Ele continua dizendo, MacArthur, esforçai-vos significa uma grande luta de conflito. Cristo não estava sugerindo que qualquer pessoa pudesse merecer o céu ao se esforçar por ele. Não importava o quão rigorosamente trabalhasse. Os pecadores nunca poderiam salvar a si mesmos. Mas o que ele quer dizer é que a salvação é apenas pela graça e não pelas obras. Mas entrar pelo portão estreito é difícil por causa do seu custo em termos de orgulho nosso
do amor natural do nosso pelo pecado e da oposição do mundo e de Satanás à verdade. Não é pelas obras a nossa entrada, mas requer de nós muito esforço, requer de nós santidade, requer de nós arrependimento, requer de nós um novo coração, requer de nós que nós lutemos por aquilo que nós desejamos ter. Esforçai-vos não significa que a salvação é alcançada por meio de obras, mas é uma maneira enfática de dizer que o indivíduo, ele deve ser determinado a respeito da salvação. Quando nós queremos ir para o céu, nós devemos estarmos determinados. Eu quero ir para o céu. E nos esforçarmos por essa determinação, o nosso desejo, para nos preparar para o grande dia como a noiva adornada. Estamos prestes a um casamento, e estamos moribundos, sujos, vazios. Que noiva é essa que está indo se preparar com o Senhor, a se encontrar com o Senhor? Como diz, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor. Nós devemos nos preparar, nós devemos nos limpar, nós devemos buscar o Senhor, sermos a vida purificada, transformada, nos esforçar para que isso aconteça em nós, porque nós vamos nos encontrar com Deus. Olha a tua situação hoje. Será que você está preparado para se encontrar com o Senhor hoje? Como estão as tuas vestes? Como está o teu coração? Como está o teu pensamento? Qual caminho você tem andado? O tempo é agora, o momento é agora. E é isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor quer de nós. O verbo esforçar, ele foi usado pela primeira vez para uma competição atlética, no sentido de luta. Sugere que nós devemos lutar, aplicar com empenho todos os nossos esforços para entrarmos pela porta estreita. Irmãos, a nossa salvação, ela é totalmente gratuita, mas ela vai custar tudo o que nós temos. Esse é o chamado do Senhor. Quando Ele prega o Evangelho, Ele espera uma resposta positiva. Ele espera que o povo agora vai querer se santificar, não se sujar mais. Ele espera agora que o povo vai querer agora ter uma vida e um coração diferente, e não um coração velho. Ele espera agora que as pessoas, que o seu povo vai buscar vestes novas, e não vestes velhas. Ele espera que a reação nossa é o desejo pelo céu, é o desejo pela glória do Senhor, é o desejo de nós sermos transformados nesse corpo carnal em um corpo glorioso, é o desejo de nós vermos face a face o Senhor. Esse é o desejo. Mas vamos continuar vivendo da forma que vivíamos antes, nos pecados que vivíamos antes, sem a renúncia. Meu irmão, sem renúncia não verão a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Nós precisamos, todos nós, do chamado é entrarmos pela porta estreita. É o que Jesus fala: entrem pela porta estreita. Espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Esse é o chamado e o convite que o Senhor diz e faz a todos nós, de uma forma mansa e suave: vem, ó pecador, vem. Esse é o chamado. Enquanto você está ouvindo, enquanto você está respirando, enquanto Jesus não volta, há o tempo para você se arrepender. Após esse tempo, será impossível o arrependimento. A porta se fechará. E se você não tiver entrado pela porta estreita hoje, você nunca mais entrará. Lá haverá choro e ranger de dente. Você nunca mais verá os teus filhos, os teus pais. Você nunca mais verá a tua esposa. Você nunca mais verá ninguém. Lá é escuridão eterna. Mas na porta estreita, é uma porta que leva vida, é uma porta que nos leva à luz, é uma porta onde nos leva no novo céu e uma nova terra, onde seremos redimidos, perdoados, limpos, onde não haverá choro, dor, luto.
Esta é a porta. Esta é a porta. Vão a Cristo nessa noite. Parem de ficar no meio do caminho. Parem de andar pelo caminho largo. Voltem-se ao Senhor. Entre pelo caminho estreito. É difícil. Vai doer. Você vai gemer. Você vai precisar de agonizar muitas vezes. Mas Ele, no final, te levará à vida eterna. O outro caminho será muito fácil. Mas quando os dias terminarem nesse mundo, o sofrimento nunca mais parará. É o chamado do Senhor a todos nós nessa noite. Vão a Cristo. Nós vamos orar nesse momento.